Olá, amigos, Vamos lá. bem-vindos a mais um vídeo do canal Hits Rituais. Meu nome é Rodrigo Menezes, mestre em maçom, filiado ao Grande Oriente do Paraná. E hoje eu estou aqui com o irmão Joselito Encote e nós vamos falar de algo que dá polêmica, que dá discussão, porque eu adoro falar, que a gente vai falar do rito inglês e ninguém gosta que eu fale isso. Mas eu estou brincando, não vou ficar provocando vocês não. Hoje a gente vai falar do sistema inglês, mais especificamente da loja de emulação, do trabalho de emulação. E está aqui o irmão Joselito. Irmão Joselito, por favor, se apresente. Fale suas credenciais maçônicas e sua história. Por que você está aqui hoje? Por que você é o convidado de hoje? Fique à vontade, meu irmão. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Joselito Romualdo Incote. Sou past master da loja Liceu Paranaenses, que trabalha no rito de York do GOB, que é a vertente inglesa dos trabalhos ritualísticos do GOB. Também estou como terceiro grande principal do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Arco Real do Brasil, GOB. E sou um fã ardoroso do sistema inglês de trabalho e estamos aqui para conversar um pouco, para tentar explicar um pouco sobre o trabalho ou para acentuar ou esclarecer um pouco as diferenças que nós temos dos outros sistemas de trabalho. Eu vou começar perguntando para você. A gente tem alguns erros do rito. Querendo ou não, a gente faz um pouquinho de comparação com o rito escocês, porque é o que a grande massa maçônica brasileira conhece. E um dos grandes erros do rito escocês é usar os painéis do rito do trabalho do rito do sistema inglês, certo? Os painéis de Harris, né? Vocês têm painéis no rito inglês, no sistema inglês? Deixa eu falar melhor, senão os caras vão bater. Vocês têm painéis, vocês usam os mesmos painéis de Harris que a gente usa no sistema, no rito escocês, em alguns graus? Bem, na realidade, o que se chama de painel, na prática inglesa, nós chamamos de tábua de delinear. E nós temos 3 tábuas de delinear, uma para cada grau. E um pouquinho diferente do escocês, a finalidade da tábua de delinear na loja é para que ela seja explicada após a cerimônia. Então, nós temos a cerimônia de iniciação, nós vamos ter, na sequência, a explicação pro aprendiz sobre a tábua de delinear. Na cerimônia de passagem, que é a cerimônia do 2º grau, nós temos a explicação da cerimônia, da tábua de delinear, o que acontece da mesma maneira no 3º grau. Então, a tábua de delinear está presente para ser explicada. E essa tábua de delinear, ela contém todas as explicações de como que a loja se compõe, como que a loja é organizada e como que a loja trabalha. São as chamadas preleções, né? Que o pessoal fala, né? Não, na realidade isso é a tábua. Uhum. As preleções é um sistema de catecismo, são perguntas e respostas, que são 3 preleções. A preleção do aprendiz, que é dividida em 7 sessões, a do companheiro em 5 sessões e a do mestre em 3 sessões. Antes da Emulation Lodge of Improvement fazer a demonstração das cerimônias exatas da arte maçônica, ela não tinha autorização para fazer essas demonstrações. Então, ela utilizava o sistema de preleções para ensinar o ritual e a doutrina maçônica aos seus membros, recém-admitidos, recém-passados, recém-elevados. Nós temos uma grande dificuldade aqui no Brasil de alteração de rituais adaptados à nossa realidade, que com o tempo foram ganhando muito enxerto. Você acha que os rituais do trabalho de emulação eles são mais próximos aos rituais atuais ingleses ou mais próximos aos rituais de 1823, os primeiros rituais do emulação? Meu irmão, os trabalhos ingleses eles têm uma característica bem interessante, que foi da fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Uhum. Então, essa união meio que forçada por um ato político, ela levou a uma padronização do ritual. Então, nós tivemos, através de um decreto do grão-mestre, a formação de lojas para que padronizassem o ritual. Então, foi pego um time
de experts da grande loja dos antigos e um time de experts da grande loja dos modernos, que vieram a trabalhar num ritual unificado, o qual foi aprovado pela grande loja em 1816. Esse mesmo ritual foi demonstrado para um grupo de irmãos da grande loja da Irlanda e da grande loja da Escócia, para que fosse atestado que ele estava de acordo com as antigas tradições da mais pura e antiga franco-maçonaria. Esse ritual ele foi aprovado, mas em nenhum outro momento a grande loja unida da Inglaterra colocou sua chancela de ritual ou trabalho oficial para nenhum tipo de ritual. Então, hoje, nós temos 50 trabalhos impressos na Inglaterra. O mais conhecido por nós é o Emulação, mas nenhum deles leva a chancela de ritual oficial. Eles, sim, são ensinados por lojas de instrução. O ritual de emulação, a Emulation Lodge of Improvement, ela preserva o ritual desde 1823 da maneira que ele foi ensinado. Então, as pequenas variações que ocorrem são variações da modernização da linguagem. Então, o inglês, tanto quanto o português, vem sofrendo algumas mudanças com o passar do tempo, e a Emulation, de vez em quando, ela faz essa adaptação da linguagem. Então, na Emulation, o ritual não mudou. No Brasil, nós tivemos a primeira tradução do trabalho em inglês, foi feita em cima do Perfect Ceremonies, ou cerimônias perfeitas da arte maçônica. Essa tradução é de um ritual não oficial. Uhum. Nós temos, em 1969, quando a Emulation Lodge of Improvement autoriza a primeira publicação de um ritual com a sua chancela. A partir daquele momento, o Perfect Ceremonies cai em desuso, na verdade deixa de ser comercializado pela Lewis Masonic com tanta intensidade, e o Emulation vai ocupando esse espaço. Então, hoje, no Brasil, as versões do ritual inglês que nós temos, ela não difere muito do original inglês. Os nossos maiores desencontros se dão na questão da tradução. Por exemplo, uma coisa bem simples, nos rituais ingleses nós temos East and West. Nós podemos traduzir isso como leste e oeste. Sim. Mas dentro da cultura maçônica brasileira já está enraizado Ocidente e Oriente. Então, nós caímos numa discussão, às vezes, que fica assim até meio inócua, sobre como é que você vai determinar um ponto cardeal ou uma região. Então, basicamente, nós temos essas pequenas discrepâncias na tradução. Mas os nossos rituais, na essência, estão 99% similar, parecido com o original inglês. Algumas diferenças que a gente vê, que são bem visíveis, até pela loja em si. Primeiro, a gente chama, erroneamente, a gente chama a loja do rito escocês de templo, né? E o inglês não enfatiza a questão de ser uma loja, né? De ser um salão da loja, né? E eu queria que você nominasse algumas ferramentas que são diferentes entre os dois rituais. A ideia nossa aqui da nossa conversa, principalmente, é mostrar um pouquinho essa diferença para abrir um pouco a cabeça das pessoas contra um ritual que na realidade, assim, o sistema inglês é muito anterior ao rito escocês, da forma como ele foi desenvolvido, mas se as pessoas entenderem que não é só a ferramenta que eles usam na loja deles que é o que é a maçonaria, para as pessoas entenderem que a maçonaria é um sistema muito mais amplo e muito mais antigo do que a gente conhece hoje aqui. O que eu gosto de nominar, que eu acho uma ferramenta linda, que não tem essa explicação explicitamente no ritual do rito escocês, é o Lewis, é a alavanca, né? E a caixa de ferramentas que vocês têm para apresentar na loja também, eu acho algo muito impactante para quem está aprendendo sobre as ferramentas de trabalho, porque não fica algo disperso como é no rito escocês, certo? Vocês concentram a informação, concentram o conhecimento
em um montante para ser apresentado de uma vez só. Então a pessoa leva um choque, certo? Perfeito. Primeiro, começando pela questão da denominação do local de trabalho. No sistema inglês, nós utilizamos a denominação de sala de trabalhos, salão de trabalhos, e não tem a mesma designação que no rito escocês antigo e aceito, que é templo. Porque justamente vem essa questão, quando usa-se o termo templo, não é errado, dentro do conceito do rito escocês, você coloca uma contraposição entre o sagrado e o profano. Uhum. E dentro de um conceito assim, quando você faz a designação de salão de trabalhos, você já tira um pouco essa parte religiosa. Você já faz uma separação mais acentuada para que não ocorra essa leve confusão de termos. E quando você comenta essa questão do Lewis, eu acho até que seria interessante se você pudesse colocar uma figura do Lewis. Uma fotinha aqui, eu vou pôr uma fotinha bonitinha aqui para vocês verem. Que ele fica em cima da mesa do primeiro vigilante, e na realidade você tem aquele suporte e o sistema de roldanas, e a coisa menos visível que tem ali é o Lewis, que na realidade são os engates, que está entre a corda e o cabo e a pedra. E aquilo ali significa, na realidade, o filho do maçom. Coloca aquela coisa daquilo que nós teríamos um pouco com a designação no sistema francês de Lauton. Então, nós temos em cima da mesa do primeiro vigilante, do pedestal do primeiro vigilante, nós temos o Lewis, no qual ele tem toda essa conotação de trazer um conceito moral que os filhos têm que ajudar os pais na velhice, retribuir um pouco daquilo que receberam da família. E quanto à questão do desenvolvimento da cerimônia, no sistema inglês, no primeiro grau, a gente comenta muito sobre questões morais, muito sobre questões da família e muito sobre questões cívicas. E um dos momentos que já está quase no término da cerimônia é quando você tem a apresentação das ferramentas de trabalho do aprendiz. Então, vai ser colocado a régua de 24 polegadas, o maço e o cinzel. E cada um vai ter a explicação de como que você utiliza essas ferramentas no teu dia a dia. Da maneira como que você tem que se portar, da maneira que você tem que se preparar para ser maçom, e aquilo que é desejável que você apresente para a sociedade enquanto maçom. Eu falaria assim que uma diferença bem destacada entre uma cerimônia da prática inglesa, né, do que nós chamamos de rito de York no Gob, e de uma cerimônia do rito escocês antigo e aceito, é que no sistema inglês nós vamos destacar as qualidades morais e sociais do candidato e da maçonaria. Enquanto que no rito escocês antigo e aceito você tem uma questão mais visual e você tem uma vivência um tanto quanto mais mística. Então, digamos assim que ambas as cerimônias têm que ser digeridas pelos candidatos com o passar do tempo e tem enfoques diferentes, mas os dois caminhos contando a mesma história e trazendo um novo membro à ordem. Você acha que nos graus simbólicos, eles falam muito da cristianização dos rituais maçônicos, né? Que existiu um movimento em 1870 do rito moderno que tentou reverter um pouco o sistema. Você acha que esse sentimento de presença divina dentro de uma loja, ele também é aparente na emulação como ele é aparente no rito escocês? Você acha que existe o mesmo contexto do divino dentro de uma reunião fechada entre maçons? Bem, essa é uma discussão que leva muito do lado pessoal de
como cada um vê a maçonaria. Mas vamos tentar fugir um pouquinho dessa questão da opinião pessoal. Vamos levar em conta que o sistema de maçonaria que nós temos hoje foi criado em 1717. Começou a ser desenvolvido em 1717 e vem tomando forma dia após dia. Mas na primeira metade dos anos 1700 ele tomou esse formato. Naquela época, todo mundo era cristão. Nós vivíamos numa sociedade cristã. Então, os elementos cristãos estavam presentes em todas as atividades da sociedade e não seria diferente dentro da própria maçonaria. Tanto que nós temos, veja, uma das coisas que é muito acentuado é a questão dos santos padroeiros. Nós tínhamos os jantares, o solstício de inverno e de verão, em homenagem aos santos de nome João. Então, isso é a presença da religião cristã na maçonaria, no seu desenvolvimento. Os rituais, eles foram tirando os elementos cristãos. Mas aí vem aquela coisa, não se consegue retirar uma coisa totalmente. Então, ainda nós temos determinados elementos dentro dos nossos ou não, mas eu vejo agora um ponto de vista pessoal, com o desenvolvimento da maçonaria inglesa, com a expansão dela ao redor do mundo, os rituais simbólicos, eles foram se tornando cada vez mais politicamente corretos, para que ocorresse a admissão de pessoas com credos religiosos diferentes daqueles praticados na Inglaterra. Lembrando que em 1728 teve a fundação de uma grande loja provincial em Calcutá, na Índia. 11 anos apenas depois da fundação da grande loja em 1717. Então a maçonaria inglesa ela foi se espalhando pelo mundo e foi se preparando para que não ocorresse discussões religiosas. Para isso nós fomos deixando de citar alguns elementos que nós tínhamos nos rituais primitivos. Mas a maneira mais assim, visível da influência cristã hoje, que nós podemos ver ainda, é a lenda irânica, presente em todos os sistemas maçônicos, que é uma clara alusão ao Antigo Testamento e as implicações que isso tem com o desenvolvimento da cristandade. Eu acredito que não foi exatamente no caminho que você queria, né? Mas é a maneira que eu vejo. Não, a gente tem que... É importante a gente colocar a opinião pessoal na realidade, porque até, de certa forma, alguns entendimentos são contrários, mas é válido você ouvir os dois lados, entendeu? Para você fomentar o teu entendimento e não ser mais um replicador do que você ouve. Isso é maravilhoso. A gente tinha até combinado de falar... Hoje a gente falou sobre o trabalho do Craft, dos 3 primeiros graus, e a gente tinha combinado de falar um pouquinho do arco real, mas o nosso tempo deu uma estouradinha aqui, pessoal. E eu vou, já me comprometo com vocês, a gente ainda vai fazer mais vídeos do sistema inglês, a gente ainda vai falar do arco real, ainda vai falar dos graus laterais, de uma série de outros graus que a gente vai comentar aqui. E para não me estender demais, e eu não vou encerrar agora, mas eu vou deixar agora para você, irmão Joselito, para você falar suas considerações finais. A gente vai deixar o arco real, infelizmente, para outro momento, porque é um assunto dos mais importantes dentro do sistema inglês, certo? É o que completa tudo, é o que fecha tudo e é o que forma o verdadeiro maçom. Se você não é maçom dentro do sistema inglês, se você não fez o arco real. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o teu trabalho na Couture Coronat, e para deixar claro para as pessoas que elas têm acesso ao material, que não é necessariamente... você tem a obrigação de saber o inglês, mas a gente não fica restrito ao material vendido no Brasil. A gente tem disponibilidade de trazer material de fora também. Bem, nós temos hoje várias lojas de pesquisa, várias associações maçônicas, círculos de pesquisa. Mas tudo isso começou com a fundação da loja Quarto Coronat, ou Os Quatro Coroados, uma menção a uma lenda cristã de alguns artesãos que se negaram
a construir algumas imagens de deuses romanos, e o imperador romano sacrificou eles, e aí surgiu a lenda dos quatro coroados, que dá o nome a essa loja de pesquisa. A Quarto Coronati, ela é basicamente uma loja de pesquisa, funciona com 4 reuniões anuais no Freemasons Hall em Londres, Inglaterra, na qual pesquisadores maçônicos apresentam seus trabalhos, preferencialmente com um embasamento histórico muito forte. Nós tivemos até um tempo que se passou que as fontes primárias e secundárias eram necessariamente embasadas somente em documentos. Hoje está se retornando uma questão da história contada, daquela história que é contada a tradição oral, que é passada de geração em geração. Mas, basicamente, a Quarto Coronati, ela publica um livro chamado Transactions of Quarto Coronati, ou AQC, uma vez por ano, que traz um material maravilhoso de pesquisa. Ele é acessível a todos os interessados, não existe restrição para ninguém. Eu até vou pedir para o nosso irmão colocar o link da Quarto Coronati para os irmãos que tiverem interesse em fazer a sua assinatura. E aí vem aquela questão do idioma. É uma barreira, eu não diria uma barreira, seria um obstáculo, porque aqueles que têm interesse conseguem. Você pode demorar um pouquinho mais para ler, mas pode consultar, pode ter alguma coisa, vai se adaptando, e de quebra você ganha um curso de inglês com cultura maçônica. Vale muito a pena, é um material de alta qualidade que conta a história da maçonaria e de fatos ligados à maçonaria. Hoje nós temos membros da Quarto Coronati, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Estados Unidos, Japão, Itália, uma gama de pesquisadores maçônicos que trazem os mais variados temas, que tem um embasamento muito grande nas bibliotecas maçônicas. Nós temos tesouros maçônicos hoje, que são a Biblioteca da Grande Loja Unida da Inglaterra, algumas bibliotecas na França, das obediências francesas, que nós, brasileiros, não temos acesso tão facilmente. Mas, através das publicações da Quarto Coronati e de outras lojas de pesquisas e círculos de pesquisa, nos são acessíveis. Incentivo a todos que façam assinatura e procurem ler. Eu esqueci de comentar, recentemente fui nomeado secretário local da Quarto Coronati para o estado do Paraná. Então, todos os irmãos que tiverem interesse, tiverem alguma dúvida, podem me contactar. E, como eu disse, não há restrição para ninguém ser assinante do Círculo da Quarto Coronati. A gente até faça um adendo, o último podcast que a gente apresentou aqui, sobre aquela discussão sobre a fundação da Grande Loja, de Londres, 1717 1721, ela é baseada em cima das discussões feitas na anual, numa das reuniões da Quarto Coronati, a apresentação das teses, e os links do YouTube estão no podcast, tá? Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tanto o link da Quarto Coronati, o link do grupo do Facebook, que é muito legal, para a gente ter interação de vários irmãos, e os contatos para quem tiver interesse em fazer assinatura ou trocar alguma ideia, a gente está sempre à disposição. Eu faço parte, pelo menos, do grupo do Facebook, sempre que tem alguma coisa ali interessante, a gente tem muita troca de informação. Mas como eu nunca fecho o meu vídeo sem uma pegadinha, eu vou fazer uma agora, mas não é para você, e sim é para o ouvinte, que é interessante. E você vai saber me responder de uma forma interessante, porque você tem muito contato com o pessoal lá da Inglaterra. Qual é a importância, no seu ponto de vista, de decorar o ritual, das falas decoradas? Sou suspeito a responder, mas já que você comenta, né, já que você perguntou, nós temos um choque de cultura. Primeiro, a nossa maçonaria no Brasil é baseada na maçonaria francesa. Então,
maior parte das nossas lojas, nós temos o trabalho sendo feito com a leitura dos rituais. Em contrapartida, numa outra mão, nós temos o sistema inglês, no qual você tem um gestual durante as cerimônias. E aí, a utilização de um ritual para ler, ele atrapalha o desenvolvimento da cerimônia. Vou dar um exemplo. Você imagine que o diácono está conduzindo o candidato, na mão direita dele, ele está segurando o bastão ou a vara, e com a mão esquerda ele está conduzindo o candidato. Se ele não tem as falas dele decoradas, como que ele vai fazer as mesmas? Eu até, tempos atrás, um irmão inglês fez uma brincadeira, que no Brasil nós deveríamos ter diáconos com 3 mãos e 4 olhos. Porque segurar a vara, o candidato, e um para segurar o ritual. 2 olhos para olhar para a loja, para não tropeçar, e 2 olhos para ler o ritual. Então, pelo todo o carinho e todo o meu envolvimento com o trabalho em inglês, ter o ritual memorizado é de fundamental importância e acrescenta uma beleza sem igual aos trabalhos. Não tenho nada contra as pessoas que não fazem o trabalho memorizado, mas sempre que eu estou em loja e das lojas que eu participo, eu incentivo os irmãos que estão trabalhando, estão começando a trabalhar, a memorizarem o ritual. E tenho certeza que quando vocês assistirem uma sessão, e seja ela de admissão, né, iniciação, passagem ou elevação, com o ritual memorizado, vocês vão concordar comigo que é de uma beleza sem igual. Com certeza. Irmão Joselito, muito obrigado pela visita. Tá? Eu quero deixar aqui o que a gente sempre fala nos vídeos. As opiniões emitidas nesse vídeo, elas não refletem nenhum grupo, nenhuma potência, nenhum órgão superior. Elas são entendimentos particulares meus, do irmão Joselito. A gente não está representando ninguém aqui, nós estamos representando somente nós mesmos. E obrigado por vocês terem aguentado a gente até agora aqui. Cliquem no joinha aqui embaixo, assinem nosso canal. Comentem no vídeo, a gente gosta de responder o máximo possível. Ultimamente eu tenho trabalhado muito como Platão, eu fico só, em vez de responder, eu faço outra pergunta para quebrar os paradigmas dos leitores, mas a ideia é essa, que a gente se questione e entenda que ninguém sabe tudo e que nunca ninguém vai saber tudo. A gente tem que sempre estar aberto a novas experiências e essas novas coisas que estão sendo trazidas para o Brasil, esses novos conhecimentos de pessoas que muitas vezes ou têm mais tempo ou têm menos tempo que nós, mas que se dispuseram do tempo delas para estar trazendo alguma coisa a mais para nós. Obrigado por ter vindo. A gente vai falar ainda mais sobre esse assunto nos próximos vídeos e fiquem ligados. Muito obrigado, até mais.